Dos três guardas reais, o Shia Puff provavelmente é o mais subestimado pelo público em geral, seja por não ser o mais forte, carismático ou popular. Ainda assim, ele é do trio o que tem a relação mais complexa com o rei Meruem. Ao mesmo tempo que ele aparenta ser extremamente obcecado pelo rei, ele também é o mais desleal do trio. E por isso, continuando a nossa série, hoje nós vamos falar do único guarda real que traiu a sua própria missão, começando do início. Shia Puff, ou para os íntimos Puff, foi o segundo guarda real a nascer. A sua primeira interação relevante é com a Pitou, justamente para mostrar uma das suas habilidades mais interessantes, em que ele consegue sentir as suas emoções de uma forma tão precisa que parece que ele até consegue ler os seus pensamentos. Isso faz a própria Pitou achar ele estranho. Os olhos arregalados, uma microexpressão de medo, tem o excesso da esclera. O que de cara já começa a marcar as diferenças entre as personalidades de cada um deles. Enquanto a Pitou é muito mais simples e direta, o Puff é bem mais refinado e dramático, como se ele fosse de alguma forma muito mais humano do que um monstro, o que também reflete diretamente na sua aparência, já que do trio ele é o mais humano, com só as antenas e asas de borboleta, o restante parece muito com um humano comum, enquanto a Pitou tem as orelhas, pernas e até o rosto bem mais parecido com um gato, e o Yupp nem precisa falar nada, o cara é um monstro por si só. Ainda assim, a real diferença entre eles só começa a ter destaque mesmo depois do nascimento do Rei das Formigas. Puff é o guarda que fica mais próximo do rei ao longo do tempo, ele é o responsável por levar até o rei todos os jogos que ele decide aprender, ficando ali na sala do trono, bem do lado dele, o que pode passar uma ideia de que sim, ele era o mais íntimo do rei, o que talvez não seja assim tão verdade, como a gente já vai descobrir. Você quer ser meu amigo por causa de quê? Nunca te conheci, nunca estudei com você, os polaranjos comigo, nem nada. Mas por enquanto, tudo que vemos é o Puff assistindo as partidas de Gong entre o Meruem e a Komugi, e percebendo algo que até então parecia impossível. O rei simplesmente perdia todas as partidas para aquela menina cega e insignificante, algo que começa a mexer com o Puff de uma maneira muito profunda, que ao mesmo tempo que se sente incomodado pela suposta falha do rei, também se sente ameaçado pela presença daquela criatura inferior do lado do seu amado líder, a ponto de ele ir reclamar sobre isso com a Pitou mais tarde, esperando que ela também se sentisse indignada pelo rei estar aceitando a companhia de alguém como a Komugi. Mas a Pitou tem uma visão completamente oposta a isso, ela entende o rei, apesar de também ter notado que ele mudou, ela não vê essa mudança como algo ruim, pelo contrário, ela mesma tem uma natureza bastante curiosa e disposta a conhecer o diferente e o novo, o que levou ela a descobrir muito sobre o Nen, sobre a cultura humana em geral, como a gente já falou nesse vídeo aqui, dedicado à personagem. Mas pro Puff isso é um completo absurdo, principalmente quando ele percebe que o próprio rei está se contradizendo e na visão do Puff agindo contra a sua própria vontade, já que ele diz estar entediado ao ouvir a história do passado da Komugi, mas ele sabe que o rei jamais ouviu qualquer um por tanto tempo como aquela menina, e isso aumenta muito mais o seu ódio e o seu ciúme, porque sim, um dos sentimentos mais presentes no Puff é o ciúme. Ele queria ser o mais próximo do rei, a criatura com quem ele passaria mais tempo, e não aquela criatura tão insignificante como a Komugi. O ápice desse sentimento vem justamente quando o rei decide arrancar o próprio braço para entregar para ela, como uma forma de mostrar o seu comprometimento com o jogo. E isso obviamente deixa o Puff transtornado, tanto pelo ato em si quanto pela decisão do rei de continuar jogando sem nenhum tratamento, o que faz o Puff se recusar a seguir a ordem do rei, dizendo que ele deveria ser tratado pela doutora Blight da Pitou, e que caso ele não concordasse com essa condição, que ele deveria o matar, tudo porque ele não admitia ver o sofrimento do seu rei. E o mais interessante é que o rei realmente ia matar o Puff nesse momento, já que ele já tinha tentado fazer isso com a Pitou por bem menos. Ele só mudou de ideia e aceitou o tratamento quando a Komugi disse que não ia jogar mais até que ele fizesse o tratamento. Ou seja, o rei foi praticamente obrigado a ceder à vontade de uma humana insignificante, alguém muito mais fraco e menos importante que ele. Isso gera um ódio tão grande no Puff que, na moral, se não fosse o rei, ele já tinha destroçado ela ele mesmo. Aqui, ele já tinha percebido que a Komugi era a fraqueza pro rei, e por isso precisava ser exterminado o quanto antes. E aqui vem uma das sacadas mais interessantes da personalidade do personagem. Como um guarda real, criado com o único propósito de servir ao rei, ele era completamente obcecado pelo ideal de rei que ele tinha na sua cabeça. Um ser superior a tudo e todos, que nasceu para governar e dominar o mundo. Alguém perfeito, sublime e acima de qualquer falha ou dúvida. O problema é que essa figura jamais existiu. Isso simplesmente não fazia sentido com o rei que ele via na sua frente. Esse rei perfeito e sublime só existia na sua cabeça. Puff era leal à sua versão ideal do rei. Ele adorava o conceito em si de um ser superior e perfeito, mas não da pessoa do rei, como era o caso da Pitou, por exemplo. E por isso ele estava disposto a trair o rei e mentir para ele se isso fosse pro seu bem. Tudo naquela ideia de que eu sei o que é melhor pro rei, eu vou guiá-lo pelo caminho certo, mesmo que ele não saiba disso, ou mesmo que eu precise enganá-lo para isso. Foi essa visão limitada e até romantizada do rei que fez a Komugi se tornar a sua inimiga número 1, já que ficava claro para ele que a principal causadora de todo esse mal era a Komugi, e por isso ela deveria ser exterminada. Prova disso é que pouco antes da seleção final, o rei decide voltar atrás com sua palavra, dando a Komugi uma pausa para descansar dos seus jogos. Isso faz com que eles se separem por um tempo, dando ao Puff a oportunidade
oportunidade perfeita de a matar, para evitar que ela se tornasse alguém ainda mais importante para o rei no futuro. Mas antes de colocar o seu plano em prática, ele percebe que fazendo isso, ele tiraria do rei qualquer possibilidade de vitória sobre ela, o que destruiria o seu orgulho e impediria que ele provasse a sua superioridade absoluta sobre ela. Algo que, do seu ponto de vista, seria como trair o rei diretamente. Isso faz ele se sentir tão culpado com a sua atitude que ele jura acabar com sua própria vida depois de ajudar o rei a dominar o mundo. Nesse ponto, até parece que ele realmente desistiu da ideia de eliminar Komugi, deixando pra trás toda essa desavença e servindo o rei com toda a lealdade que ele sempre pensou ter. Mas é aí que vem um dos momentos mais simbólicos da relação entre os guardas reais e o rei. 2 noites antes da seleção, o rei convoca os 3 para uma pergunta crucial para nossa análise de hoje. Qual o meu nome? O Yuppie diz que não tá à altura dessa pergunta, já tirando dele da reta. A Pitou sugere que ele escolha o seu próprio nome, sabendo que isso era importante para ele. Mas o Puff, ao contrário dos outros 2, diz que ele é o rei e que depois do seu domínio completo, ele será o único associado a essa palavra, e por isso não precisava de um nome. Ao que o rei responde que isso é um título e não um nome. E só aí, vendo que aquilo realmente era importante para ele, o Puff sugere que o rei escolha o seu nome depois da seleção, mostrando o quanto ele valorizava muito mais a execução do plano em si do que a forma como o rei se sentia em relação a isso. E principalmente, o quanto ele valorizava o seu ideal de rei, a figura, a imagem do rei, muito mais do que a pessoa do rei em si. O que fica ainda mais claro pouco depois, quando o rei começa a discursar sobre as diversas formas de forças que existem no mundo. Pessoas mais fracas que ele, mas que têm capacidades que ele simplesmente não consegue compreender. Exatamente como a Komugi, que apesar de fraca e insignificante, ainda era uma jogadora de Gung muito superior a ele. Enquanto esse discurso é feito, ouvimos o Puff em pensamento implorando que o rei não se compare a seres inferiores como ela, que ele não diga que é inferior a eles em nenhum sentido, e que ele jamais se arrependa das suas próprias ações ou sequer demonstre hesitação sobre elas, porque isso o tornaria falho, comum, alguém cheio de dúvidas e imperfeições, ou em outras palavras, humano. E isso era o que o Puff mais temia, justamente porque essa imagem ia diretamente contra a sua visão pessoal de um rei supremo. Ele amava o rei, mas não o Meruem. Do seu ponto de vista, o Meruem simbolizava toda a fraqueza e imperfeição humana, e por isso ele negou ao rei a escolha de um nome. Isso mostra o quanto o Puff é complexo em sua forma de pensar em relação ao rei, e que apesar de querer ser o mais íntimo dele, ele jamais poderia, simplesmente porque ele não aceitava o rei por completo. O Puff se orgulhava de servir a parte perfeita, poderosa e conquistadora do rei, mas não a parte que tem dúvidas, que perde e se arrepende, não o Meruem. Logo depois dessa sequência, o Puff começa a chorar novamente, percebendo o quanto ele mesmo era um fracasso como um guarda real, alguém que por muito pouco insultou o rei nos seus pensamentos, mostrando o quanto ele também se contradizia. Ora sentia uma necessidade absurda de fazer algo pelo rei, ora se arrependia de ter pensado em fazer algo assim. Então, por mais que ele não percebesse, ou pelo menos não admitisse, ele também tinha falhas humanas, assim como todos os outros, assim como o rei. E é por isso que volta e meia a gente viu o personagem chorando, tocando violino super emocionado, justamente por conta das suas contradições e conflitos internos. O que, apesar de ser engraçado e até estranho às vezes, só deixa o personagem ainda mais interessante. Depois de algum tempo, o ataque ao palácio começa, e o Puff acaba enfrentando o Morel. Uma luta interessante para mostrar tanto seu desprezo pela humanidade quanto a sua verdadeira forma, muito mais sombria e bizarra do que ele gostaria, com certeza. E essa é uma representação externa muito boa da personalidade do personagem, que sempre tenta mostrar o seu lado mais calmo e polido, tocando violino e agindo como um grande aristocrata, melhor e mais educado que todos. Mas no fim, quando seus nervos estão à flor da pele, ele se mostra um monstro como qualquer outro. A partir desse momento, ele tem um breve encontro com a Pitou e o Gon na Sala do Trono, que a gente explora com todos os detalhes no vídeo dedicado a Pitou. De lá, ele parte para encontrar o rei, que a essa altura já estava no X1 com o Netero, como a gente falou nesses 2 vídeos aqui. E eu recomendo que você veja todos esses vídeos para você ter uma ideia geral de tudo que está acontecendo em cada um dos núcleos e assim entender o arco como um todo. Mas nessa análise, o ponto principal é que o Puff se encontra com o Yuppie e os dois partem juntos para o sul, onde o rei supostamente se encontrava depois da luta com o Netero. No meio do caminho, eles conseguem ver aquela enorme explosão em formato de rosa, a famosa rosa em miniatura, o que obviamente deixa eles super preocupados, por isso eles aceleram ainda mais. Ao chegar no local, eles veem aquele lago de magma gigantesco e se perguntam onde estaria o rei no meio de toda essa destruição, para só depois de algum tempo procurando, eles finalmente o encontrarem completamente desfigurado, mas ainda vivo. Isso leva o Puff a fazer o ato extremo de sacrificar a sua própria energia vital, as suas células, para dar ao rei, o que rapidamente faz com que ele comece a se recuperar, levando o Yuppie a fazer o mesmo logo depois. Toda essa energia vital dos dois guardas trazem o rei de volta em uma forma ainda mais poderosa do que a anterior, e é nesse momento que ele revela aos dois o seu nome, que ele tinha recém descoberto através do Netero.
Esse se torna um momento de renascimento para o rei, agora conhecido como Meruem. A sequência inteira, desde o compartilhamento das células com o rei, a sua volta da quase morte e o recebimento de um nome, faz os dois guardas criarem um vínculo gigantesco com o rei Meruem, se vendo e se sentindo como a própria rainha Quimera, que tinha dado à luz ao ser mais poderoso do mundo, que para completar o momento de maternidade dos dois, ainda precisam contar ao rei sobre tudo que tinha acontecido, já que ele havia perdido a memória depois da explosão. E isso dá ao Puff a chance perfeita de acabar com a Komugi de uma vez por todas. Ele poderia fazer isso sem nenhum tipo de prejuízo ou punição, afinal o rei Meruem não tinha mais nenhuma lembrança dela. E assim começa toda aquela corrida para matar ela antes que o rei chegasse e se lembrasse de tudo. Um plano que acaba não dando certo, já que a Komugi já tinha sido salva pela equipe de extermínio. Já o rei, por sua vez, reconhece as falhas dos dois em servi-lo como guardas, mas dá a eles o seu perdão real, já que agora eles estão ligados de corpo e alma. Isso leva o Puff a acreditar que agora sim ele era o mais próximo do rei, alguém digno de estar ao seu lado e ser ouvido por ele como um conselheiro confiável, quase como um amigo. Mas não é o que acontece. Mesmo a dupla tentando manter a existência da Komugi em segredo, continuando a seleção separadamente como planejado, no fim das contas nada sai como esperado. Yupp é encontrado pelo Puff já sem vida, o que começa a mostrar os efeitos da radiação no corpo das quimeras. Em seguida, o rei questiona o Elfin sobre a morte do guarda, que para se salvar diz a única palavra que poderia o livrar da morte. Nesse exato momento, o Puff, que tinha literalmente uma ligação psíquica com o rei, começa a chorar por sentir o que ele sente e perceber que no fim, o rei nunca nem sequer chegou perto de vê-lo como alguém próximo. Pelo contrário, a única pessoa a alcançar esse feito foi justamente a humana insignificante que ele tanto desprezava. E agora, com a descoberta do seu segredo, o Puff acredita que vai ser executado como uma forma de punição pela sua traição. Mas, de novo, não é isso que acontece. Mais uma vez, o guarda mais inteligente, que se gabava por conseguir quase prever o futuro, errava na sua previsão. E o rei mais uma vez demonstrava indiferença quanto a ele, apenas dizendo para ele ir encontrar Pitou, que ainda estava desaparecida. E como último prego no caixão do seu ego, o rei diz ao Elfin que ele deveria encontrar o seu líder e, se possível, viver como um humano, mostrando o quanto o rei tinha passado a valorizar a vida humana e reconhecer nela um valor maior até mesmo que a dos seus próprios guardas. Isso leva o Puff a sentir pena de si mesmo, sentindo pela primeira vez o quão insignificante e miserável ele realmente era, tendo passado a vida inteira servindo um rei que simplesmente nunca existiu, para no fim morrer rastejando em sua direção, enquanto esse mesmo rei continuava procurando por uma simples humana. Shia Puff é o guarda mais polêmico do trio, justamente porque ou você ama ele e a sua inteligência complexa, ou você odeia por todos os planos e traições que ele faz ao longo do arco, algo que inclusive acontece com ele mesmo pensando sobre si, o que acaba gerando todos aqueles conflitos internos que a gente acompanha ao longo da obra, coisas que do meu ponto de vista enriquecem muito o personagem, até porque essa tentativa de colocar as expectativas de perfeição nos outros é extremamente humano, ao mesmo tempo que a sua hipocrisia, inveja e egoísmo também fica muito claro durante a obra, sentimentos, mais uma vez, bastante humanos. Eu particularmente gosto muito do personagem, principalmente por conta dessa relação com o rei Meruem e a forma que ele se tornou tão obcecado por um ideal inexistente. Ele é, do ponto de vista da relação com o rei, o mais interessante do trio. Eu também gosto muito da forma que a Pitou age sobre o rei, e mais ainda da forma que o Yupp vê o mundo, de uma forma tão simples que até parece o Gon, mas isso a gente deixa pra falar com mais detalhes no vídeo dedicado a ele. Por hora, se você discordar de algum ponto ou quiser acrescentar alguma coisa na discussão, é só comentar aí embaixo, você vai ser muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 100k, que você também vai ser super bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, a galera que me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse aqui. E se você também gosta do conteúdo e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, quiser e puder ajudar, também considere se tornar um membro do canal. Por só 5 pila no mês, você já tem acesso a todos os vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente, você ajuda o canal a continuar existindo. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!